Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje então os anjos da guarda. Desde já você precisa saber que depois de Jesus e Nossa Senhora, ninguém mais te ama do que o seu anjo da guarda. Nem os seus pais, nem seus filhos, nem sua esposa, seu esposo. Tirando Jesus e a Virgem Maria, a pessoa que mais te ama é o seu anjo da guarda. Porque ele quer o seu bem. E esse querer o seu bem é sem restrições. E como o seu bem é Deus, ele é aquele que mais te leva ou quer te levar para Deus. São Tomás fala que a bondade é a capacidade de levar o outro para Deus. Quando é que você é bom? Quando você leva uma pessoa para Deus. Ninguém quer te levar mais para Deus do que o seu anjo da guarda. Ninguém vai fazer mais e de tudo por você que o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda, ele recebeu essa missão, e essa missão é única na história da igreja. O seu anjo da guarda, ele é único, ele é exclusivo. Não se repete anjo da guarda. De forma que o seu anjo da guarda, como ele tem duas missões, a primeira e maior delas, adorar a Deus, contemplar a face de Deus. A segunda missão é ser um especialista em você. Ele, como recebeu essa missão, ele estudou essa missão. Ele sabe quem você é, sabe das suas capacidades, sabe os seus limites, e é por isso que ele está aí disposto a te ajudar. Basicamente, os anjos fazem três coisas. Essas três coisas estão divididas em várias etapas. A primeira coisa que o seu anjo da guarda faz é algo que chama providência especial. A providência, a divina providência, é o modo como Deus costura a sua história para que você vá para o céu. É o jeito que Deus permite certas coisas, dá certas coisas na sua vida para que você vá para o céu. A providência, ela é o jeito que Deus vai costurando a sua história para que você vá para o céu. Então, a primeira missão do seu anjo da guarda é ajudar a providência, ajudar a sua história. Assim, a gente tem a primeira coisa que a providência de Deus, a partir do anjo, quer fazer com que você faça, é amar a Deus. Essa é a primeira missão do seu anjo da guarda relacionada à providência. Ele quer usar dos meios da sua história, da sua vida, do seu trabalho, para que, antes de tudo, você ame a Deus, ame a Santíssima Trindade. E aí, como se fosse um pai, um professor, um guia, ele vai nos incentivar e ele vai nos corrigir. Também, relacionado a isso, se é um amor a Deus, também um amor à Eucaristia. O amor à encarnação e à Eucaristia, que tem a ver com a pessoa de Jesus. Quem escutou a homilia domingo vai lembrar que a confusão com Lúcifer foi justamente por causa que Jesus se fez homem. E os anjos que passaram na prova, que foram no céu, foram aqueles que adoraram a Jesus feito homem e feito a Eucaristia. Se essa foi então a grande prova deles, e aquilo que separou os anjos bons dos maus, ele também espera que você seja bom. Para isso, ele quer te levar a adorar a encarnação, Jesus feito homem e Jesus na Eucaristia. Se você pegar, vira e mexe, na missa, aparece a figura dos anjos. E de modo especial, quando está próximo da consagração, junto com os seus anjos e santos cantamos:
Assim então, a missão providencial do anjo é fazer com que uma criança chegue na catequese, vá até a catequese, participe da catequese, faça a sua primeira comunhão. O seu anjo também incentiva você a buscar a Santa Missa, buscar as coisas da missa, buscar a adoração a Deus. A providência também, com um profundo amor, quer te levar a ter um profundo amor à Virgem Maria. O seu anjo da guarda, ou o anjo da guarda, melhor, o anjo da guarda daquelas pessoas que rejeitam a Virgem Maria, se pudesse, catava essa pessoa para a orelha, porque ela é a rainha deles, e ninguém tem maior glória no céu depois do próprio Deus, e aí é lógico que é infinito, Nosso Senhor não se compara, mas ninguém tem maior glória no céu do que a Virgem Maria. E amar a Virgem Maria é algo providencial, é algo de bom. Deus a quis na história da salvação, e portanto, se Deus a quis na história da salvação, a gente não pode negá-la, porque negá-la é negar a história que Deus colocou nessa história da salvação. E é por isso que o seu anjo da guarda, ele incentiva para que você ame a Virgem Maria. Não é à toa que um anjo faz esse anúncio, é justamente para que a gente aprenda que se ele, como um anjo, foi capaz de amar a Virgem Maria e de saudar a Virgem Maria, também é benefício para nós que façamos isso. O amor à igreja. Deus colocou na história de Israel São Miguel como o anjo do povo de Israel, mas também São Miguel é o anjo protetor da igreja, de forma que, se Jesus quis a igreja, quis a sua esposa, que é a igreja, assim também os anjos querem a igreja. Então acontece uma outra coisa quando há divisão na igreja, quando há separação na igreja, quando há confusão às vezes entre nós ainda na igreja. O anjo, ele leva e ilumina a nossa inteligência para que a gente aprenda todas essas coisas que o padre falou, para que a gente vá entendendo e amando a Santíssima Trindade, Jesus e a Eucaristia, a Virgem Maria, a igreja e as verdades de fé. Muitas coisas a gente não consegue entender por nós mesmos, então precisa de uma ação divina do alto. Essa ação divina é como uma luz. Essa luz, ela é refletida como num espelho, para o anjo da guarda fazer chegar até nós. A luz de Deus, aquilo que é a essência de Deus, a luz de Deus, vai dizer São Paulo, ela é incompreensível, de tão grande que é. Então, de alguma forma, é preciso ser refletido, ser quebrado, ser mastigado para nós. E é isso que o anjo faz. Então, de vez em quando você está na missa, você está lendo a Bíblia, e de repente você vê uma iluminação, você percebe uma compreensão de algo que antes talvez você não compreendia. E isso é uma ação angélica. Essa é a primeira coisa, a ação da providência de Deus. A segunda coisa é a graça preveniente, é a ação preveniente dele. O que significa isso? O nosso anjo da guarda, ele prepara a nossa inteligência e a nossa vontade para acolher as coisas do céu. É preciso que haja uma limpeza, uma purificação das coisas, para receber as coisas de Deus. É fácil você entender isso, é só você pensar naquilo que o demônio faz. O demônio, ele atrapalha a sua vontade, ele atrapalha a sua inteligência. Você está na missa, às vezes vem pensamentos ruins, distrações. É por causa disso. Como ela é um anjo, ele quer exercer uma influência aí na sua vontade
e na sua inteligência, para que você não entenda as coisas, para que você não capte as coisas de Deus. Porém, por outro lado, o anjo faz o contrário, ele prepara a sua inteligência, a sua vontade, para acolher essas vontades de Deus, essa vontade de Deus, não simplesmente como algo racional. E é por isso que está ligado à vontade, porque não adianta nada você saber algo racionalmente se você não faz aquilo. Para fazer aquilo precisa de um impulso da vontade. Então, por muitas vezes a sua inteligência, a sua vontade, ela é iluminada pelo seu anjo, não só nas coisas de Deus, mas também nas coisas simples. E aí você vai pode pegar como exemplo, por exemplo, quando você age de uma forma quase que instintiva para proteger um filho. Quando, sei lá, um filho está caindo de alguma coisa, de modo quase que instintivo, vai lá e cata a criança, e pega a criança, e não fica medindo se foi perigoso, se ia dar certo, se não. É porque iluminou a inteligência, olha, ele está caindo, e você teve uma ação na sua vontade, eu preciso agir. Nas coisas de Deus também é assim. Há uma iluminação da inteligência, e aí você toma uma decisão. Se você vai escutando o pecado, o inimigo, isso fica o contrário, né? Fica um intelecto e uma vontade voltada para o mal. A pessoa tem habilidade, rapidez para fazer o mal. Também inspira boas ações e bons desejos. Uma iluminação, por exemplo, eu acho que eu vou entrar numa pastoral, acho que eu vou dar catequese, acho que isso aqui fica bom para falar na catequese, acho que precisa fazer algo pelos enfermos na paróquia. Uma iluminação de que talvez aquele seu amigo, a sua amiga está passando necessidade, está passando por uma dificuldade, e daí você vai lá e leva uma cesta básica sem saber que ele está passando por isso. Não existe coincidência, é ação divina, pelo anjo. A proteção contra aquilo que for obstáculo da graça. A graça de Deus quer chegar até você. A bondade de Deus, a graça dos sacramentos, a graça da santificante, a graça da conversão, ela quer chegar até você. Só que há empecilhos, como o mundo, como nós mesmos. Daqui a pouco o padre vai falar do demônio também. Então é necessário que ele não deixe que a mensagem da graça tenha interferências, de forma que, quando você vem na missa, o padre sempre fala isso, né? Você sempre tem uma palavra que é para você, que é direta para você. Só que começa uma luta espiritual, porque o inimigo quer dar interferência. Se você acolhe aquela palavra, se você escuta essa graça, você vai se converter, você vai mudar. Então vai ser feito de tudo para que você não escute essa palavra, ou você desanime nessa palavra, ou você distraia nessa palavra. E aí vem o seu anjo da guarda para te ajudar, para te acordar. Presta atenção agora, isso é importante para você. Ou de repente dá uma acordadinha assim, né? No meio da homilia. Auxílio da graça. Ele quer que a mensagem chegue, mas ele sabe que a gente é distraído, que a gente é relaxado, que há muita interferência na ação da graça. Como o padre disse, o inimigo não quer que chegue. E aqui o inimigo pode ser você mesmo. O mundo, né? Vira e mexe, passa aquelas motonetas aqui, pá, não quer que escute, não quer que você escute. Há muita interferência. Para você vir, por exemplo, na missa de hoje, você não sabe a batalha que foi espiritual. Porque ele poderia, por exemplo, o inimigo poderia agir
O inimigo primeiro, você mesmo. Uma preguiça tremenda, um desânimo tremendo. Eu não vou, tá calor, tá frio, porque eu não tomei banho, não jantei, porque eu briguei com o marido, que não sei o que. Uma interferência, por exemplo, no caminho. É carro que quebra, é trânsito, é uma carona que falhou. Mas você chegou. Se você chegou, não ache que você chegou somente por suas forças. Como o Pai disse, há uma luta para que você acolha a graça. E essa luta é espiritual. Encaminhamento para ocasiões da graça. Veja, por vezes o seu anjo da guarda precisa ajeitar oportunidades. Vou dar um exemplo simples para você entender. Para você casar com essa pessoa aí que está aí com você, talvez você não ia se tocar. Tem gente que é lerdo para pegar os sinais, é ou não é? É preciso que o seu anjo da guarda dê uns empurrões aí, ó. Esses empurrões pode ser um encontro que a pessoa teve aí num lugar, no banco, na feira. Essa menina vai na missa. Você não vai na missa? Já começa, já vira namorinho, vira casamento, vira. São oportunidades para que se realize. Sempre que há um relacionamento, é porque os anjos da guarda deram uma combinada aí, ó. Vamos encontrar esses dois aí, porque Deus quer que os dois casem. De forma que também, na liberdade das pessoas, as pessoas podem falar não a isso. Mas ele vai colocando elementos para que a pessoa, por exemplo, ela encontre a outra pessoa, para que ela termine um relacionamento que não está dando certo. Ocasiões da graça. Mas também ocasiões da graça relacionado às coisas de Deus. Um retiro, uma coincidência de um retiro que você é convidado, uma coincidência de uma pastoral que você é chamado, e de repente naquela pastoral você muda de vida, você se torna uma outra pessoa. Ele vai então preparando as ocasiões para que você tenha um encontro com a vontade de Deus. Ele vai armando esquemas para que você se encontre com a vontade de Deus. E de novo, gente, nada é por acaso. Ele vai trabalhando e costurando para que a vontade de Deus se realize. Então, se a vontade de Deus é que fulano case com Beltrana, eles são livres para falar não. Mas se há uma vontade de Deus ali, ele vai agir para que haja esse encontro. Ele ajuda também para a perseverança da pessoa. Então, às vezes você escuta no seu coração, no seu ouvido aí, não vai ali, fala não, corta com essa amizade, não responde esse zap. É seu anjo falando, dando uns toquinhos aí, ó. Aquilo que a gente vê, sabe, no desenho, sabe, no Tom e Jerry, fica um diabinho aqui e um anjinho, é aquilo, só que de uma forma espiritual, mas é aquilo. Fica uma guerra aí no seu coração, na sua mente, para você fazer a vontade de Deus. Então, ele também nos protege para que a gente persevere nas coisas dele, para que a gente tenha força nas coisas de Deus, para que a gente tenha força para falar não as coisas que são pecado, para que a gente não vá em certos lugares, não dê ocasiões de pecado, mesmo certos lugares em si não sendo pecado, mas fugir de certas ocasiões. A ocasião faz o ladrão, não é? Veja, Dom Henrique falava assim, que aonde a batina dele não entra, ele não pode entrar. É um entendimento disso, dessa missão do anjo.
Se você pensar bem, o seu anjo não te abandona, nunca. Um anjo da guarda só abandona uma pessoa se ela for para o inferno, que lá ele não vai, lá ele não entra. Mas se você pensar espiritualmente, a beleza e a pureza de um anjo, você deve pensar: nesse lugar o meu anjo iria? Essa conversa o meu anjo teria? Esse trabalho, esse relacionamento, o meu anjo teria ou queria que eu tivesse um negócio desse? E aí ele vai dar uns toquinhos assim, ó, para você acordar. Só que aquilo que o padre falou, se uma pessoa ela vai se entregando aos vícios, ao pecado, ele começa a escutar mais o outro anjo, o anjo de lá, né? O corintiano. Ele começa a escutar mais o outro anjo, de forma que ele fica rápido, esperto, inteligente para fazer as coisas de lá. Olha que coisa é isso. No nosso coração, você já viu o padre falando, existem 3 vozes. Deus fala, você fala com você, é uma voz interior sua, e o demônio fala também. Só que o demônio, ele não fala como ele é, então ele imita a voz de Deus e imita a sua voz. Tem muita coisa que as pessoas acham que é Deus que falou, mas não foi. Às vezes é uma voz interior minha, é um desejo meu, que eu disfarcei como se fosse uma palavra que veio de Deus. Mas às vezes também pode ser o outro, disfarçando a vontade de Deus ali. E muitas vezes também o demônio imita a sua voz. Tem muita coisa aí na sua cabeça, no seu coração, que não é você que pensou, que não é você que desejou, ele jogou a isca com a sua voz. Então parece que sou eu que estou pensando aquilo, parece que sou eu que estou desejando aquilo, porque ele imitou a sua voz. Só que daí, se eu dou linha para aquilo, aí começa a ser o meu pecado. Como é que eu vou saber, padre, qual que é qual? Existe uma peneira no nosso coração. Deus colocou uma peneira no nosso coração. Essa peneira se chama discernimento dos espíritos, ou discernimento das vozes. Uma peneira. Se você reza, se você escuta Deus, se você comunga, essa peneira vai ser uma peneira boa. Mas se você escuta o outro, essa peneira passa tudo. Para você entender o que o padre está falando, pensa assim, que tem hora que você é rápido e é inteligente para machucar as pessoas. Alguém fez algo para você e você já vai lá e pá, já tem a resposta na ferida daquela pessoa, na onde dói daquela pessoa. É uma ação nossa? É, mas essa ação foi influenciada pelo outro. Então, como a peneira ela está frouxa, ou ela levantou, do jeito que o demônio soprou no seu coração, você falou. E aí, como ele é muito inteligente, você é capaz de falar coisas que machucam a outro. Você vai lá na onde dói. Só que pode acontecer o contrário, e acontece o contrário, que é quando o anjo fala para você. O anjo ilumina você e você toma a decisão certa. Por exemplo, numa correção de um filho, quando você tem a palavra certa, quando você tem a palavra apropriada ali, e passado, sei lá, uma semana, você pensa assim: como é que eu fui ter essa palavra nessa hora? Como é que eu fui acertar? Não foi você, meu irmão, é ele soprando aí.
E a peneira do bem captou isso, e aí do jeito que o anjo bom falou, você também repetiu e teve sucesso. Quanto mais você vai tendo intimidade com o anjo, mais você vai percebendo isso. Uma rapidez e uma inteligência para fazer as coisas certas, para responder aquilo que é certo, para tomar decisões, para corrigir as pessoas, para incentivar as pessoas, e assim vai. De forma que, por muitas vezes, você se vê sendo instrumento de Deus, através da sua boca, mas por um pensamento que veio do seu anjo da guarda. Para nós que somos padres, isso é muito claro, porque quando você está fazendo homilia, que nem aqui, o padre tem um roteirinho, mas esse roteirinho é preciso que ele seja engordado no caminho. Está aqui, ó, o padre coloca os pontos, eu não fico lendo o texto, ele coloca os pontos. Nesse meio termo entre um ponto e outro, é preciso que eu encha as caixinhas. Quando eu encho a caixinha, como é que eu encho a caixinha? Pelo meu estudo, pela minha oração, mas acima de tudo pela iluminação do anjo. Porque por mais que uma homilia ela seja parecida uma com a outra, quando você pega, por exemplo, as homilias do final de semana, elas seguem a mesma estrutura, mas sempre de uma missa para outra há diferença de palavras, de exemplos. Por quê? Porque o anjo percebe que é necessário chegar uma palavra para aquela pessoa daquela missa, e na outra talvez a palavra mais ou menos igual, mas tem uma palavra que é própria para outra pessoa. Eu não tenho esse entendimento, eu não tenho essa compreensão, mas ele tem, e aí então ele ilumina, e o padre fala. Mas isso vale para você que é pai, você que trabalha, isso vale para todos nós. A providência especial, então o jeito que Deus costura a sua história, Ele vai ajudando, e aí vem a proteção física, espiritual, a ajuda material, depois a graça preveniente, que é tudo isso relacionado à vontade, à inteligência, ao discernimento dos espíritos, e aí a última característica do seu anjo da guarda para te ajudar, a batalha espiritual, a luta contra o demônio. Se não tivesse o seu anjo da guarda, você por conta própria não se salvava, ninguém se salvava, porque a ação do inimigo de sedução é muito forte. É necessário duas coisas nessa ação do inimigo, que Deus ele restringe essa ação. O que significa isso? Significa assim, que Deus não deixa o demônio fazer o que ele quer contra você. Há um limite. Esse limite é o quanto você aguenta. Deus sabe quanto você aguenta. É aquela coisa, Deus não vai dar um frio maior que o seu cobertor, é isso. Você vai lembrar quando Jó chega lá para Deus e fala, está vendo esse Jó aí, ó? Se quiser eu arrebento com ele. Você vai ver que ele está assim porque ele tem casa, ele tem filho, não sei o quê, mas deixa eu mexer na vida dele para ver se ele vai ter fé mesmo. E Deus dá um limite para ele, porque Deus sabia como Jó era. Você pode arrebentar com tudo da vida de Jó, menos a vida dele você não pode tirar. Deus é um limite. Então a primeira coisa é isso, para de falar que a carne é fraca, que foi o demônio, que está possesso, que isso, aquilo outro. Por quê? Porque cada um é tentado diante das suas próprias forças. Você vai lembrar que Jesus fala que no tempo da apostasia, do anticristo, se ele não encurtar esse tempo, ninguém se salva. Vai ser encurtado esse tempo, porque senão... Então a primeira coisa é, Deus ele dá um limite para o inimigo. A segunda coisa é, mesmo com esse limite, se é você peito a peito com o diabo, ninguém se salva.
É preciso que você tenha uma força, por causa da nossa fraqueza. Essa força é a oração da igreja e o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda, ele está em constante luta contra o diabo. E da mesma forma que há um anjo da guarda, o diabo também colocou um capetinha profissional em você aí, que sabe tudo sobre você, que sabe das suas fraquezas, que sabe a hora que atacar, que sabe na hora de recuar. Então, de fato, é uma guerra. É uma guerra que às vezes um fica escondido na trincheira, o outro ataca, de repente fica em silêncio os dois, e assim vai. É uma guerra. Quanto mais você reza, está lá no livro de Daniel isso, hein? Quanto mais você reza, quanto mais você busca a Deus, mais você fortalece o seu anjo nessa luta aqui dentro do seu coração, porque a luta é aqui. Se você não reza, é uma luta, não é que o anjo é fraco, é que ele fica fraco aqui dentro, ele não tem como agir. Você está com a vontade seduzida pelo outro, pelo pecado. Então, de fato, há uma guerra espiritual, porque o demônio quer acabar com você, com a sua vida, com a sua família, com os seus bens, com tudo. E ele não quer que você se salve. Se o seu anjo da guarda é o seu maior amigo, o demônio é o seu maior inimigo. Primeira coisa, a proteção contra as tentações. De novo, se ele jogasse toda a sedução e a tentação sobre você, sobre eu ou você, ninguém aguentava. Só que você vai sendo testado no seu limite. Na medida em que você vai falando sim a Deus, você vai crescendo nesse limite. E é por isso que Deus quer assim. Santo Antônio, quando tentado, por exemplo, na castidade, é outro que venceu essa tentação da castidade. Ele, naquele momento, ele pede a ação de Deus pelo seu anjo e traça o sinal da cruz de uma pedra. E ele faz assim com tanta fé, com tanta força aquilo, que essa pedra fica marcada. Você pode procurar na internet, pedra de Santo Antônio, você vai ver lá, tem uma pedra riscada com a unha de Santo Antônio. Ele vence isso pela força de Deus. E aí vem São Francisco, Santo Antão, São Bento, que mostram o quanto que São Padre Pio, Dom Bosco. Por vezes, na ordem da providência, Deus permite que o inimigo bata na gente, bata espiritualmente, e para quem é santão, até corporalmente. E aí você vê Dom Bosco, que apanhava do diabo, Santo Antão, Padre Pio. O padre falava domingo, né? Que foi uma quaresma de São Miguel muito difícil. O padre apanhou muito essa quaresma de São Miguel. Olha, até o finalzinho estou apanhando ainda. Mas eu falava, por que Deus permitiu isso? Para quebrar o meu orgulho, para me consertar. E o anjo da guarda fica vendo ali, opa, está exagerando. Opa, segura aí. Na luta interior que você tem dos pensamentos, por isso que o padre fala sempre, para de conversar com o diabo na sua cabeça. É uma guerra, esses pensamentos ruins, pensamento de desânimo, de julgamento, de ansiedade, de que não vai dar certo, de não sei o quê. Exorciza esses pensamentos, chama o seu anjo da guarda e vai para a luta, e começa a rezar, e a pedir, e a pensar em outra coisa, porque a luta é aí dentro. E quanto mais, você já viu o padre falando também, quanto mais uma pessoa vai se contaminando com as coisas do mundo, com as coisas ruins, mais esses pensamentos vão ser fortes e constantes. Uma força da vontade para não pecar, o Senhor da guarda também
uma resistência da sua vontade. Repara que às vezes você confessa, passa 2, 3 dias, já cai no mesmo pecado que confessou. Está faltando essa força, essa resistência na vontade. E aí você precisa pedir para o Senhor da guarda te ajudar. A proteção contra ataques diretos do demônio. O que é um ataque direto? Como o padre falou, esses santos que às vezes apanhavam no diabo, ou uma armadilha de injustiça, uma armadilha de perder o emprego, de tal coisa. Mas veja, repara que aqui não é simplesmente uma defesa, mas é um saber passar por isso. E aí que é duro, porque não é simplesmente assim, na hora que alguém estiver puxando meu tapete no serviço, vai vir um super-herói do anjo da guarda e vai colocar as coisas às claras. Não é isso. É a capacidade que Ele dá para a gente passar por isso, porque Ele sempre olha que Deus tem um propósito para aquilo. Ele vai te ajudar a passar, mas não é mágica, solução mágica. E por fim, um convite sempre à busca de sacramentos. Como o padre disse, para você vir na missa hoje foi uma batalha que você não viu, que você não enxerga. Para você confessar é uma batalha. Quantas vezes você falou, vou confessar hoje, aí chegou lá, não deu certo, aí não sei o que, papapá, porque é uma luta. Quantas pessoas que, vamos casar esse ano, a gente já mora junto já, e aí não acha documento, ou então chega perto, começa a querer desistir, e aquilo outro. Ou quantas pessoas que depois que casam, aí começam a brigar muito, aí vem aquele papo assim, padre, não sei o que tem, que foi só a gente casar na igreja que piorou. É lógico, o demônio não está contente com isso. Então você está dando uma brecha aí que está arrebentando com o casamento. Lembra que o texto fala, se entrares para o serviço do Senhor, prepara o seu lombo, porque começa uma batalha, e o campo de batalha é o seu coração, e você sabe como é que fica um campo de batalha. Você tem que ter uma profunda devoção ao Senhor da guarda, você precisa rezar todos os dias para o Senhor da guarda. Tem coisa que Ele vai fazer, porque Ele te ama, mas tem coisa que Ele vai esperar você dar a liberdade para Ele fazer, ou seja, Ele vai esperar você pedir. Dê missões para o Senhor da guarda. Não fica com essa história de pôr nome no Senhor da guarda, que você não sabe o nome dele, mas dê missões para o Senhor da guarda. O Senhor da guarda, olha, vai falar com aquela pessoa lá, que eu preciso confessar. Eu preciso, para confessar, eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Senhor, anjo da guarda, vai lá na minha entrevista de emprego, já prepara lá. Você tem que dar missões. Meu anjo da guarda, me ajude a adorar Jesus, me ajude a adorar Jesus na Eucaristia. Dê serviço para Ele, não deixa Ele à toa. Ele não fica à toa, mas não deixa Ele. Dê serviço para Ele. Rezar todos os dias para o anjo da guarda, como eu disse, pode ser a oração do anjo. Dê serviço ao seu anjo da guarda. E olha, eu vou falar como se fosse o anjo da guarda. Ajude a eu te ajudar, né? Ajude a eu te ajudar, porque às vezes o seu anjo da guarda quer ajudar você e você atrapalha. Ninguém te ama mais depois de Jesus e a Virgem Maria do que o seu anjo da guarda. Por isso hoje nessa missa agradeça a bondade de Deus de ter dado esse amigãozão.
cantam as oferendas.